Amados irmãos, amadas irmãs, eu desejo as boas-vindas a todos de coração, no precioso nome de Jesus Cristo. Também todos que estão ligados via internet, estão ouvindo ou estão vendo. Também vocês todos recebam a mesma bênção como nós esperamos aqui nesta tarde. O coral cantou 2 hinos e esses hinos são uma pregação inteira. Não temas mais. Veja, eis que estou contigo. Esta é a minha luz no teu caminho. Não temas mais. Estas linhas estão acima de 70 vezes no Antigo Testamento e acima de 25 vezes no Novo Testamento. Não temas você. Está na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É sim e amém. E nós podemos confiar, não tema, porque o Senhor está conosco. Também nesta tarde, Ele estará conosco. Jamais sozinho, jamais sozinhos. Nós cantamos com o coral. Não, nós não estamos sós. O Senhor nos acompanha cada dia de novo. De manhã, no acordar, nós já apresentamos o dia inteiro diante do Senhor e Ele nos acompanha durante todo o dia. Vocês têm que crer nisto. É assim. Nós queremos ainda juntos glorificar e louvar o Senhor. Cantaremos juntos do cantor pentecostal o hino número 10. Agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é amável e a sua bondade permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Louvem ao Senhor, sim, louvem ao Senhor. Também a minha alma, não esqueça tudo de bom que Ele te fez. Tudo o de bom que Ele te fez. Tudo de bom o que Ele te fez. Dele é o poder, todo-poderoso é Deus. O seu agir é santo e o mundo inteiro está cheio da sua honra. Está cheio da sua honra. Está cheio da sua honra. Grande é o Senhor, sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo. E todo mundo está cheio da sua honra. Está cheio da sua honra.
Adorai-o. Adoração ao Senhor com grande temor. Também, a partir de nós, o seu nome é mencionado. Seu nome é sempre mencionado. Seu nome é sempre mencionado. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor em corais alegres, porque Ele também ouve o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor. Sim, agradecei ao Senhor. No segundo versículo cantamos, louvai ao Senhor. Sim, louvai ao Senhor. Também a minha alma. Não esqueça jamais tudo de bom que Ele te fez. Sim, o Senhor já nos fez muitas boas coisas. Nós podemos louvar e glorificar o Senhor por isso. Como segundo hino, vamos cantar 289. Na cruz do meu Salvador está minha posição firme. Na cruz do meu Salvador está minha posição segura. Estou à sombra do Todo-Poderoso, no deserto áspero. Aqui se oferece um doce lar, um lugar de descanso para a alma. Quando a tribulação, o calor da tribulação está ao nosso redor e eu me torno cansado e fatigado. Ó, proteção segura e santa, rocha provada, fundamento, onde o amor de Deus permanece eternamente com o poder de Deus em uma aliança. Eu vejo a escada que Jacó uma vez subiu ao céu. A cruz do Salvador mostra claramente o caminho para o lar também a mim. Aqui debaixo dessa cruz, a morte perde o seu horror. Nas feridas de Jesus, profundamente eu posso ver a salvação. Ele mantém os seus braços estendidos para a salvação de todos os pecadores. Então eu olho para cima e vejo no Espírito o Cordeiro de Deus. Ele que por mim sangrou e morreu no madeiro da cruz. Então eu tenho que, cheio de vergonha, reconhecer que eu encontro dois milagres aqui. O milagre do seu grande amor e reconhecer o meu grande pecado.
Na silenciosa sombra da cruz, eu permaneço lá só. Ó Senhor, eu não quero outra luz. Você é o meu raio de sol. Todo mundo pode passar para mim. Eu não pergunto por nada disso. O meu próprio eu está à sua cruz. Aqui, debaixo dessa cruz, a morte perde o seu horror. Nas feridas de Jesus, profundamente, eu posso ver a salvação. Sim, sim, nosso Senhor foi à cruz. Ele jogou todos os pecados no mar, e diante desse mar está uma placa: proibido pescar. E o irmão o irmão Baumgart nos lerá a palavra e orará conosco. Amados irmãos e irmãs, para a primeira reunião nesse ano novo, eu também desejo a todos vocês que vieram e também todos que estão conectados saudar de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela banda de amor de Deus e pela verdadeira palavra de Deus, estamos mundialmente ligados com todos. E eu penso que o Senhor hoje, da riqueza da sua graça, nos abençoará acima de pedido e compreensão. Seja louvor e gratidão ao Senhor por sua bondade e fidelidade, que todo dia é nova. De acordo com a sua promessa, o Senhor hoje está aqui no nosso meio, está presente. Ele possa nos abençoar e possa nos fazer bem. Eu agradeço ao Senhor de todo o coração que Ele, até o dia de hoje, nos carregou. Eu desejo hoje, como testemunho, ler uma carta que uma preciosa irmã, ela chamava Martin Harsh. Muitos de nós ainda a conhecem. Ela está em boa lembrança de nós. E há 20 anos atrás, ela enviou a minha esposa uma carta que eu guardei. E o que se refere ao testemunho, eu lerei agora. Está aqui. Mir träumte. Ich hörte ein Singen und Estava sonhando, ouvi um cantar e segui esses tons. E sempre ouvi a palavra meia-noite. Então abri uma porta e ouvi esse cântico em uma sala com pessoas crentes. Estavam cantando um coro que eu anteriormente jamais havia ouvido, em uma melodia muito simples. Esta é a hora da meia-noite. Por isso, acordai. Por isso, acordai. A segunda estrofe está direcionada a muitos. Esta é a hora da meia-noite. Por isso, acordai. Vocês acordem. Sejam gratos. Sejam gratos. Todos vocês, crentes, porque o noivo vem.
Und nachher E kam após das Lied, veio Wachet o hino auf, Acordai, ruft uns die Stimme. a voz In nos einem alten chama. Liederbuch Num habe ich antigo dieses hinário, kostbare Lied eu mit allen Versen noch gefunden. encontrei ainda esse hino com todas Eine as Kopie suas dieses estrofes. Lieds hier vor. E uma cópia desse hino está aqui. Es heißt da, Se chama lá, wachet auf, Acordai, ruft uns die Stimme, nos chama a voz, der Wächter sehr hoch auf o der guarda Zinne, está bem no alto do muro, está chamando, acordai, ó cidade de Jerusalém, Mitternacht heißt diese Stunde, e a hora da meia-noite se sie chama rufen esta hora. uns mit frohem Munde, Nos chamam com bocas seid alegres. ihr klugen Jungfrauen, Onde vocês estão, virgens prudentes? der Bräutigam kommt. Acordai, levantai, o noivo vem, levantai, tomem as lâmpadas, aleluia. Macht euch bereit zur Preparai-vos Hochzeit, para as ihr bodas. müsstet ihm entgegengehen. Vocês têm que ir em sua direção. Zion hört die Wächter singen, Sião ouve os guardas das Herz cantando, tut ihr vor Freude springen. e o coração pula de alegria dentro deles. Eles acordem e estão, e Ihr se Freund apressam em kommt se vom levantar. Himmel prächtig, E o seu amigo vem rapidamente do céu, von Wahrheit mächtig. cheio Ihr de Licht verdade wird hell, e poder. ihr Sua Stern luz é clara, geht auf. a sua estrela Nun komm, se abre. du werter Então Kron, venha, Herr Jesu, ó Gottes Sohn. coroa, ó Jesus, Filho de Deus, Wir Hosiana. folgen all zum Freudensaal, Nós seguimos todos para o salão da alegria das Abendmahl. e teremos então a ceia das bodas. Sei dir gesungen, Glória seja cantado a ti, Menschen und mit Engelzungen. com pessoas, com línguas de homens e de anjos, com harpas e com símbolos, Von 12 Perlen sind die Tore. com os portões têm 12 An deiner pérolas. Stadt Na tua stehen cidade Tore. estamos em um coral, Der Engel hoch o deinen anjo Thron, no alto kein ao Auge teu hat trono. je gesehen, Nenhum olho kein jamais Ohr hat je viu, gehört. nenhum ouvido jamais ouviu Solche Freude, tal alegria. drum jauchzen wir Então nós singen dir regozijamos e te cantamos o aleluia und für. para sempre. Sie schreibt hier Ela zum escreve Schluss, aqui no fim, der Gesang war ermahnend, o cântico era de exortação para acordar. sie unterstrichen. Ela sublinhou ainda, exortando, Liebe Brüder und Schwestern, irmãos, irmãs, amados. ich denke, Eu creio, eu penso, es ist unser aller Wunsch, é nosso desejo dass wir dabei sein que dürfen, estejamos wenn der juntos Herr quando o die Seinen Senhor holt. buscar os seus. Der Herr möge wirklich Gnade schenken, O Senhor possa de fato dass conceder wir graça uns jetzt aufmachen, dass para wir que wach também werden, nós um ihm acordemos zu begegnen. para encontrá-lo. Vor dem Gebet möchte Antes ich da zur oração, Einleitung eu desejo ler para a das passende introdução Wort aus a Matthäus palavra cabível de Mateus, 25, Mateus Vers 25, 1 bis 13 lesen. Und bitte, dass wir dazu versículo de 1 a aufstehen. 3. E peço que nos levantemos para isso. Mateus 25 Mateus 25, von Vers 1 versículos bis 13. 1 a 13. 1 a 13. Alsdann wird Então, das Himmelreich o reino dos céus 10 será Jungfrauen semelhante gleichen, a 10 die virgens sich mit ihren que, Lampen tomando in der Hand zur as suas Einholung lâmpadas, des Bräutigams saíram ao encontro do noivo. 5 von ihnen E 5 waren delas töricht eram und prudentes, klug. e 5 loucas. Denn die Törichten As nahmen wohl ihre loucas, Lampen, tomando as suas lâmpadas, nahmen aber kein não Öl. levaram azeite consigo, Die Klugen dagegen mas as nahmen prudentes außer ihren Lampen levaram azeite em suas Öl in vasilhas, Gefäßen mit sich. juntamente com as lâmpadas. Als nun der Bräutigam E tardando o noivo, wurden sie alle cochilaram müde und todas schliefen e ein. dormiram. Mitternacht Mas à aber meia-noite erscholl ein ouviu-se Geschrei. um grito: Der Bräutigam Eis o ist noivo, da. saí-lhe Macht euch ao auf, encontro. ihn zu empfangen. Da erhoben Então sich todas jene aquelas Jungfrauen virgens alle vom se Schlaf levantaram
e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Até aqui essa preciosa e séria santa palavra. O Todo-Poderoso Deus possa conceder graça para que reconheçamos a seriedade da hora, que nos preparemos, que nós acordemos, que nós limpemos as nossas lâmpadas e preenchamos com o azeite, para que estejamos prontos quando o Senhor chamar para as bodas e nós encontremos uma porta aberta. Então, nós queremos orar. Após a oração, peço que Helmut Miskis venha para a frente e fale algumas palavras para a fortificação da fé, que leia para nós. Nós oramos. Grande Deus da graça, nós te agradecemos que também no ano novo nós podemos sem perturbação, no nome do Senhor, estar reunidos. Receba a gratidão íntima pelos maravilhosos hinos e por sua preciosa palavra que nós já ouvimos. A tua palavra é e permanece a luz diante dos nossos pés e a única luz no nosso caminho. Senhor, nós necessitamos de Ti. Tu és a nossa ajuda na tribulação e no dia a dia. Nós colocamos adiante tudo em Tuas mãos. Também o culto de hoje. Muitos estão cansados e carregados, vieram aqui e querem, como redimidos, serem libertos. Ir para casa como libertos e curados. Tu mesmo dissestes que de acordo com a nossa fé acontecerá. Senhor, nós vivemos bem no fim do tempo do fim e cremos que chegou o tempo agora onde nenhuma promessa ficará sem o seu cumprimento. Nós te trazemos agora todos os pedidos diante de Ti. Não olhamos mais para as circunstâncias, nós olhamos somente para Ti. Nós cremos e confiamos em Ti, porque queremos em espírito, alma e corpo ser curados por Teu sangue derramado. Isto aconteceu. Senhor, fortifica a nossa fé e deixa-nos encontrar graça diante de Ti. Abençoa e fortifica o carregador da palavra e unja os seus lábios, através dos quais Tu em seguida falarás conosco. Abençoa-nos agora, todos juntos aqui, neste salão e mundialmente. Que o comprazer de Deus possa cair sobre todos nós, para que em liberdade, na liberdade dos filhos de Deus, possamos alcançar graça. A Ti somente seja a glória e a gratidão
In Jesu heiligem No Namen. santo nome de Amen. Jesus. Amém. Conhecemos o corinho, estejam prontos para estar diante dele, para verem a sua glória. Estejam prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. O que ele promete, aleluia, isto acontecerá em nós. Estejam prontos para estarem adiante dele, para verem a sua glória. O que ele promete, aleluia. Isto acontecerá em nós. Amém. Vocês podem sentar-se. Que grande graça, irmãos e irmãs, que podemos estar juntos novamente na presença de Deus para sermos novamente fortificados na fé e podemos vivenciar a preparação. Nós acabamos de ouvir o testemunho maravilhoso da carta da irmã. Se trata da preparação da noiva, se trata do chamado, o chamado da meia-noite. E o interessante é que todas as 10 virgens ouvem e levantam, todas trazem as suas lâmpadas em ordem, mas mesmo assim há uma diferença entre essas virgens. E eu tive que pensar, todos vocês conhecem a circunstância de Lucas 18, quando o Senhor falou aos seus discípulos. Talvez vamos olhar brevemente nessa palavra em Lucas 18, do versículo 31. O Senhor diz, ele tomou os 12 consigo e lhes disse: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois será entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado, e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ao terceiro dia ressurgirá. Mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não percebiam o que lhes dizia. O Senhor, Ele mesmo, falou aos seus. Os discípulos estavam o tempo todo com o Senhor, viram os sinais e milagres. E estavam de acordo com a Escritura, porque Ele veio para curar os enfermos, como já estava escrito no profeta Isaías, mas mesmo assim os seus olhos estavam ainda cegos e os seus corações fechados. Eles não puderam ver. E se coloca a pergunta hoje, quantos ouvem hoje a palavra de Deus, a mensagem dessa hora, e lhes permanece mesmo assim oculto? Nós sabemos então, quando o Senhor ressuscitou e falou aos seus discípulos, que Ele então, nós podemos ler ainda em Lucas 24, que Ele então lhes abriu a compreensão para a Escritura. E aqui em Lucas 24, do versículo 44, desejo ler, Lucas 24, a partir do versículo 44, depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, ainda estando convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito,
que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Assim o Senhor, então, lhes abriu a compreensão. E isso, irmãos e irmãs, e isso é grande graça, quando o Senhor abre a nossa compreensão para a sua palavra. O que adianta estar junto com o Senhor? O que adianta ver os sinais e milagres? O que adiantou aos muitos estarem nas reuniões do irmão Branham e verem os tantos milagres que aconteceram, as muitas curas, e então, mesmo passarem ao largo daquilo, o que Deus fez então, qual seja, Ele enviou um mensageiro antes da sua segunda vinda, para tornar os nossos corações de volta à fé dos pais apostólicos, a palavra revelada de Deus. Deus teve seus testemunhos, os apóstolos e profetas, aos quais Ele falou e revelou o seu conselho. E eles tinham somente as antigas escrituras, o Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento está fundamentado no Antigo Testamento, edificado sobre isso. Então vemos como as promessas de Deus se cumpriram até o nosso tempo. E se tornou tão importante para mim. Podemos ouvir o chamado à meia-noite? Sim. Sim, o noivo está aí, preparai-vos. Mas então, nós sabemos também quem saiu à meia-noite. Todos nós sabemos, está em Mateus, escrito, eu creio, Mateus 13, sim, quem saiu à meia-noite e semeou a má semente, a erva daninha. Aqui em Mateus 13, a partir do versículo 25 está escrito: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Também o joio é semeado. A palavra de Deus é interpretada em todas as direções, irmãos e irmãs. Sou tão grato que Deus, nos nossos dias, enviou mensageiros que nos passaram a sua palavra no original, nos trouxeram de novo a Escritura, ao ensinamento dos apóstolos. Tudo foi ordenado biblicamente à luz da profecia para os nossos dias. E nós temos um caminho preparado, como Deus enviou João Batista, um preparador de caminho, para apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Assim também a mensagem, antes da segunda vinda de Cristo, foi enviada para nos preparar o caminho, para que possamos caminhar sobre esse caminho preparado. E este é o caminho da palavra revelada de Deus para esse tempo. Sou muito grato a Deus, que o Senhor possa também, nessa tarde, nos abençoar adiante. Amém. Sim, graças seja ao Senhor, irmãos e irmãs, por tanta graça que Deus nos deu, de vivermos agora, onde, quando essas escrituras se cumprem diante dos nossos olhos, onde Mateus 25 se tornou realidade, não se tornará, e todas as promessas para o nosso tempo, simplesmente poderoso, que Deus nos deu a conexão no seu atuar por sua graça. O hino que o irmão Baumgartner leu está também no inário evangélico. Eu cantei isso por 40 anos, já, no mínimo já 300 anos, pessoas já esperaram
pelo retorno do Senhor, se cantamos todos os hinos e ouvimos, a noiva já espera por tanto tempo, e os cantores também cantaram de coração, cantaram tudo o que se tornou bênção para nós. Hoje teremos uma breve contemplação da palavra. Eu estou simplesmente dominado daquilo que Deus está fazendo atualmente, simplesmente dominado. Também no último primeiro fim de semana, estiveram pela primeira vez 3.210 ligações mundialmente que ouviram juntamente e até viram e ouviram e tiveram parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente sobre a terra. Somente sobre duas coisas eu quero muito brevemente entrar em detalhe. Todos nós ouvimos de Davos e eu me alegrei que o Sr. Trump ele apresentou a sua posição oficial sobre Jerusalém, sobre Israel, e fez pela primeira vez a sugestão certa, publicou e disse aos palestineses: nenhum Estado próprio, mas somente autonomia. Vamos voltar à mesa de negociação. E essa será a base que o contrato de paz pode ser feito. Eu não quero entrar em maiores detalhes sobre isso. Eu também me alegrei sobre o que Netanyahu disse. Simplesmente maravilhoso que estes dois em Davos lhes foi dada a palavra e eles puderam dizer aquilo o que nesse tempo e no decorrer da história faz parte. A outra coisa é naturalmente muito, muito triste. Ontem, há 73 anos atrás, a libertação de Auschwitz. Vocês todos não tiveram parte e talvez só ouviram isso ao largo, mas se quando fazemos uma visita, como eu fiz 2 vezes nesses campos de concentração onde os milhões de judeus foram gasificados, crianças e mulheres e mães foram tirados, suas vidas foram tiradas, irmãos e irmãs, isso todas as vezes, isso vai ao meu coração. No dia 27 de janeiro de 1945, o exército ateísta vermelho libertou o campo de concentração da supremacia cristã, e na Rússia isso foi festejado especialmente. Em dia 9 de maio eu tive em São Petersburgo, quando houve a parada na Via Vermelha, e então a vitória do Exército Vermelho foi festejado. E irmãos e irmãs, eu digo isso por um propósito muito específico. Eu também tenho um passaporte alemão, e após a guerra simplesmente houve grupos em todas as congregações cristãs, 1948, até a declaração que nós somos culpados naquilo
que aconteceu, o que foi feito aos judeus, 6 milhões, isso é um número de fato muito grande, e para mim de fato isso tinha me movido muito. Então o irmão Branham me disse no dia 3 de dezembro de 1962, irmão Frank, sobre a Alemanha não há uma maldição por esta causa, o que aconteceu, o que foi feito aos judeus. Deus chamará responsabilidade aqueles que eram responsáveis. Então uma pedra foi tirada do meu coração, mas talvez vocês todos não possam compreender isso dessa forma, que Deus, o Senhor, sabia que isso me movia de tal forma e repetidamente uma nova dor, isso surgia por esta causa, sobre o que aconteceu nesse terceiro reinado, o que foi feito aos judeus. E aqui, uma vez, eu já havia dito, vocês que ainda conheceram o irmão Goldner, alguns de vocês o conhecem ou o conheceram, e quando o irmão Goldner deu o seu testemunho naquela época, ele tinha 15 anos e teve, como judeu, com outro judeu, os mortos, jogar os mortos que estavam no gás, e até a sua própria irmã, ele teve que, sobre a jurisdição da SS, já estava morta, teve que então jogar dentro da câmara de gás. E quando ele me disse isso, eu simplesmente disse, irmão Goldner, hoje você tem que tirar essa carga de você. E nós fomos a Jericó, e em Jericó haviam dois arco-íris poderosos. E eu disse ao irmão irmão Goldner, olhe para o céu, olhe para cima. Há o Antigo e o Novo Testamento. Deus fechou um pacto com Israel, um pacto com a igreja. Aceite hoje o perdão. E de fato, ele expressou, eu perdoo. Ele tinha tal sofrimento, tinha carregado junto consigo, e de fato, em um dia, ele foi curado e deu seu testemunho. Perdoem se eu coloquei isso aqui dentro, mas nós todos somos somente pessoas, todos nós temos certas experiências. Também eu penso no dia 19 de janeiro de 45 e abandonamos de uma vez para sempre a casa e o campo, e estávamos com carroças adiante, caminhando no fim da Segunda Guerra Mundial. Certas coisas chegam à nossa memória, mas muito especialmente a proteção de Deus em todos esses caminhos, em todos os tempos que tivemos que passar. Muito poderia ser relatado, e pela primeira vez, o irmão Miskis anteriormente me deu o seu testemunho. 1963 estava a minha vivência, que no dia 2 de abril eu tive, e o meu encontro com o irmão Branham, que tive no dia 3 de dezembro de 1962, nessa editora Mais Luz. Em Hamburgo havia uma editora chamada Mais Luz, que era de orientação pentecostal, e na primeira página ele leu sobre a minha experiência com minha foto e com o encontro com o irmão Branham, esse relato, e o irmão Miskis me contou agora justamente que uma irmã no Brasil
lia essa revista Mais Luz, e esse artigo do irmão Frank, ela havia lido, e veio à casa Miskis, e lá relatou: há um homem na Alemanha que recebeu um chamado de Deus, e assim o Senhor fez a ligação. É simplesmente todo-poderoso, como Deus guia e como direciona. E também, quando os cantores cantaram, o irmão Baumgartner ainda falou, me veio também o pensamento: conte as boas coisas que Deus te fez, não o ruim que o inimigo e que as más pessoas te fizeram. Conte as boas coisas que Deus te fez. Isso também hoje nós queremos fazer. O bom que Deus nos fez, de fato, agraciados, recebendo acesso de presente daquilo que Ele determinou, prometeu para esse tempo. E eu escrevi uma brochura com a frase principal: uma voz ecoa, uma voz, uma voz. Irmãos e irmãs, desde o começo, o Senhor falou. Todos os profetas ouviram a voz direta, audível do Todo-Poderoso, pessoalmente, com seus próprios ouvidos. E receberam missões de Deus, e todos que receberam uma missão de Deus podiam olhar para trás para um dia no qual haviam recebido o seu chamado, o seu envio, haviam recebido, e então, para dar testemunho daquilo que Deus havia para eles, para nós, que seja para a igreja, o que havia feito. Deixe-me muito brevemente ler algumas passagens bíblicas que vão em relação a esse pensamento com a voz. Deixe-me começar com Lucas capítulo 3, mas de fato, com o propósito, com a intenção, que não nos ajudaria nada se soubéssemos o que aconteceu há 2000 anos, no princípio da nova aliança. Se não soubéssemos o que Deus fez no nosso tempo, aqui em Lucas, no capítulo 3, Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3 e 4, Lucas 3, 3 e 4, de João Batista, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos e irmãs, isto foi, no princípio, uma voz. E se então formos aquilo, o que o nosso Senhor, no seu estado de ser humano, quando foi batizado, que ele vivenciou, uma voz ecoou do céu. Mateus 3, versículo 17, no monte da transfiguração, quando esteve lá, uma voz ecoou do céu: este é o meu filho amado, no qual me comprazo.
E se então formos para a conversão de Paulo, seja nos Atos Apóstolos 9, seja 22 ou 26, Saulo caiu em terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele dá repetidamente testemunho daquilo o que a voz lhe havia dito: eu te enviarei aos gentios para lhes abrir os olhos. Então ele se refere sempre àquilo o que lhe foi ordenado, para que ele foi comissionado. Ele pôde com certeza divina dizer: o Senhor me enviou a vocês. Ele pôde, em Atos Apóstolos 13, 47, pôde testificar: Deus o Senhor o tornou de luz para os gentios, para que a salvação de Deus pudesse ser anunciada até os confins da terra. De volta a Isaías 42, de volta a Isaías 49, uma luz para a iluminação dos gentios. Também isto Deus nos confirmou em sua palavra, que os povos gentios, desde o princípio, estavam incluídos no plano de salvação de Deus, começando com Gênesis 12, versículo 3, em ti deverão ser abençoadas todas as gerações da terra. E então, indo a Gálatas 3, onde Paulo descreve que em Cristo todos os povos são abençoados. E então nós chegamos à expressão principal no Novo Testamento até o Apocalipse 18, versículo 3 e 4. Vós, povo meu, saí. Também aí ecoa a voz do céu, não somente a partir do pódio, mas sim o que nós passamos adiante. Isto já está escrito na palavra de Deus. Apocalipse 18, capítulo 18. Aqui nós temos. Sim, vamos ler diretamente. Versículo Apocalipse 18, versículo 3. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira. Então a passagem: ouvi, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes, para que não corras nas suas pragas, simplesmente guiados assim pelo Senhor. A última mensagem é a mensagem do chamado para fora. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 13. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Assim eu vos receberei. Vamos ler versículo 4. Em Apocalipse 18. Ouvi outra voz do céu dizer: saí dela. Mas, irmãos e irmãs, esse chamado tem que ser passado adiante. Esse chamado tem que hoje ser passado adiante a todos os povos e línguas. Aquilo que João, naquela época, na ilha de Patmos, ouviu e com o que ele já havia sido comissionado. Isto é uma parte da história da salvação divina, e nós vivemos no tempo
no que acontece isto que está escrito aqui. Então a pergunta: você ouviu o chamado? Ouvi eu o chamado? Você seguiu o chamado? Segui eu o chamado? Hoje não basta mais que nós falemos ou leamos, sim. Aqui simplesmente leiamos, sim. Então ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos pecados. Sim, sim, naquela época, João ouviu a voz. Você ouviu a voz. Eu ouvi a voz. O que foi no dia 11 de junho de 1933, quando irmão Branham, da nuvem sobrenatural que veio com bramido, ouviu, como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Uma voz do céu, uma voz da nuvem sobrenatural visível, que cerca de 3.000 pessoas viram, e muitas simplesmente perderam sentidos e caíram. Outros se ajoelharam e adoraram. Tão poderoso foi esta vivência sobrenatural quando a voz veio sobre o irmão Branham. E como Paulo pôde relatar, todos que estavam junto com ele viram a luz, mas a voz foi direcionada a ele. Da mesma forma foi no dia 11 de junho de 1933. Todos viram a luz. Todos ouviram o bramido, mas então a voz foi direcionada ao homem de Deus, ao carregador, que traria a última mensagem, que então seria precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, aonde podemos pregar isso hoje? Em que congregação nós, com esta mensagem divina, somos aceitos? Todos têm seus próprios programas, todos edificam seu próprio reino, mas Deus nos concedeu graça de simplesmente reconhecer do que se trata no nosso tempo, não de fanatismo, não, simplesmente sóbrios, crer e seguir ao Senhor e na obediência com a fé, ligá-las, obediência com a fé. Quantas vezes aqui nós lemos de Hebreus 4, versículo 2, aqueles que naquela época ouviram a mensagem divina, não lhes adiantou nada, porque não ligaram a fé com a obediência. Irmãos e irmãs, Deus nos dê graça que a última mensagem, que está em plena concordância com a primeira, que nós possamos receber e aceitar tudo na fé, mas também nos deixemos introduzir na ordem divina e não sigamos adiante por nossos próprios caminhos. Eu digo isso simplesmente como é possível. Há pouco tempo, eu já disse isso uma vez aqui, vieram 2 homens jovens da Holanda e falaram: nós cremos na mensagem e nós queremos em Krefeld, ser batizados em Krefeld. Eu olhei os dois, eu disse: e quem vocês são? De onde vocês vêm? Sim, nós somos um casal. Nós somos um casal. Eu disse: um momento. Isto conosco não funciona. Conosco vale o que Deus disse em sua palavra. Cada homem tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu marido
Assim, vocês não podem ser batizados. Isto simplesmente tem que ser dito. Mesmo que as leis terrenas sejam diferentes ou tenham sido renovadas, para nós, como crentes, vale aquilo o que Deus disse em sua palavra, a ordem divina. No casamento, na família, o homem encontra o seu lugar, assim como a Escritura indica. A mulher encontra o seu lugar, todos encontram o seu lugar. E a ordem divina tem que valer na igreja e na nossa vida. Tem que ser restabelecida na igreja e na nossa vida. Nós não julgamos, mas o nosso Senhor, Ele mesmo disse: o Espírito de Deus descansa sobre mim para publicar a libertação aos aprisionados e os amarrados, a dizer-lhes: vocês estão libertos. Isso não tem nada a ver com discriminação. Não, nós prezamos todas as pessoas, mas nós pregamos a salvação de Deus. O Senhor veio, Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos redimir, para nos libertar de cada amarração. E cada amarração é de Satanás. E nós saímos do campo de poder, fomos libertados do campo de poder de Satanás, libertos, e cremos como diz a Escritura. E a Escritura diz: a quem o Filho liberta, esse está de fato liberto. Tem que ser anunciado. Há lugar para todos, mas nós não podemos permanecer como nós éramos. Nós temos que nos arrepender, chegar ao Senhor e vivenciar pessoalmente nossa libertação. E então nós podemos caminhar adiante com o Senhor. Também com a próxima coisa, quando no dia 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor, de fato, na luz sobrenatural, desceu no quarto de irmão Branham. Eu já disse isso frequentemente, mas simplesmente faz parte. Que nós saibamos, Deus cuida sobre a sua palavra. Deus não somente disse: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele restaurará todas as coisas, mas o homem enviado por Deus, ele pôde testemunhar o que de sobrenatural a partir de Deus lhe havia sido dito e dado. E assim nós reconhecemos que uma missão divina ligada com o envio, que faz parte do plano de salvação do nosso Deus para esse tempo. E por isso nós anunciamos a última mensagem que tem que ser igual à primeira, e da mesma forma como foi no princípio, assim nós podemos hoje proclamar. E eu me alegro simplesmente, irmãos e irmãs, também, mesmo se eu penso em Tiago 5, a partir do versículo 7, que o Senhor prometeu as chuvas tardias, que Ele prometeu restaurar todas as coisas, como em Jó, e tudo trazer no estado correto. Para nós, de fato, não somente resta agradecer ao Senhor e ter parte naquilo, o que Deus está fazendo atualmente. Também o pensamento, irmãos e irmãs, que nós frequentemente já proferimos. João Batista, ele pôde, com a última convicção, aqueles que creram na sua mensagem e se deixaram batizar, ele pôde lhes dizer: eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim, ele irá, tão certo quanto eu vos batizei na água, tão certo ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem foram os 3.000
em Pentecostes que tiveram uma maravilhosa vivência, sim, vivenciaram, foram parte daquilo. João pôde apresentar ao Senhor um povo bem preparado. O que deve ser com a última mensagem? Tão certo quanto João pôde dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tão certo, nós podemos dizer que antes do arrebatamento, o tempo da plena restauração, o tempo estará lá, onde acontecerá o que jamais aconteceu sobre a terra. Deus, Ele confirmará a sua palavra de forma sobrenatural. Também, exteriormente, no corpo, acontecerão milagres que pessoas com uma mão entrarão e sairão com duas mãos, assim que estaremos no direto retorno do Senhor, como está escrito, em espírito, corpo e alma, poderemos ser aprovados por Ele, e então seremos transformados. Deixe-me ler ainda uma palavra da carta aos Romanos, no capítulo 10, para que vocês saibam, irmãos e irmãs, o que me move diretamente. E nós poderíamos, de Tito 1, podemos ler, no tempo firmado. Podemos ler de 1 Timóteo 6, versículo 14 até 16, o que se refere ao retorno do Senhor. No tempo firmado, tudo acontecerá. A primeira vinda de Cristo e a mensagem que é precursora, a segunda vinda de Cristo e a mensagem que é precursora, tudo acontece no tempo firmado. Eu me alegro simplesmente por isso, que em ambos casos está escrito desse tempo firmado. A partir de Deus, tudo está planejado, tudo está firmado e tudo acontece no tempo certo. Às vezes, nós temos que esperar. E aqui o pensamento, irmãos e irmãs, todos nós sabemos, aqui nós já contemplamos, eu creio, quando nosso Senhor, 3 vezes, em Mateus 11, Ele disse, para que vocês saíram? A quem vocês queriam ouvir? O que vocês queriam ver? Para quê? Para quê? E então, para ouvirem a voz daquele que foi enviado por Deus para guiar ao Senhor o povo. Mas aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10, quatro vezes nos é posta a pergunta como não somente que acontecerá e que a mensagem será pregada. Isso é fato, mas agora a pergunta, como 4 vezes em seguida, está aqui em Romanos, no capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já está assim em Joel 3, versículo 5. E agora vem. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Esse é o primeiro como. O segundo como. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, o terceiro como. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, quarto como. E como pregarão se não forem enviados?
assim como está escrito. Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Como? Sim. Como deve acontecer? Deus, o Senhor, Ele cuidou disso, que a sua palavra, não somente para que vocês saíram, mas Deus sabia precisamente como aconteceria e quem traria a mensagem, quem foi determinado a partir de Deus para isso. E aqui nós temos repetidamente, lemos como, mas como crerão nele, como ouvirão, como crerão na pregação e como pregarão sem ter sido enviado. Irmãos e irmãs, nós não queremos trazer a nós mesmos aqui, nós não podemos fazer nada por isso. Um chamado divino, você não é perguntado por isso, ela simplesmente acontece, ela acontece simplesmente. Você não sabe como e quando o tempo vem, então acontece simplesmente. E aqui está escrito 3 vezes como, 4 vezes como, e então, no fim, no versículo 52, eu penso aqui no versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? E então, somente segue, assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos e irmãs, sejam sinceros. Alguém pode cumprir um mandado divino sem ter recebido esse mandato de Deus? João sabia precisamente quando ele havia sido chamado. Moisés sabia quando e como ele havia sido chamado. Todos os servos de Deus sabiam quando e como e para que propósito haviam sido chamados. Irmãos e irmãs, acontece não por acaso, e nós não nos apresentamos a nós mesmos. Os cantores ressaltaram, à meia-noite, ecoa um grito, sim, à meia-noite, e se tornará luz no anoitecer. No anoitecer se tornou luz. Irmão Branham, ele frequentemente se referiu à palavra do profeta Zacarias, se tornará luz no anoitecer, mas então vem o anoitecer, segue para a hora da meia-noite. Vejam, eis, o noivo está aí, o noivo vem, o noivo está aí, levantai-vos para encontrá-lo. E esta é a mensagem divina, e a mensagem divina tem um alvo que as virgens prudentes não somente ouçam a mensagem, mas aceitem tudo na fé e na obediência. O que pela mensagem divina foi pregado e que nós demos o primeiro lugar ao nosso Senhor Redentor e a Ele somente damos a glória. Vamos resumir 3 vezes para que vocês saíram, e então 4 vezes como deve acontecer, como alguém deve pregar, como, a não ser que haja um chamado divino. Irmãos e irmãs, uma missão divina tem que ser cumprida, independentemente sobre que circunstâncias, e nós somos de coração gratos ao Senhor que temos parte
naquilo que o Senhor está fazendo atualmente e que eu, como o mais pobre e miserável ser humano da terra, ouvi a voz, repetidamente a voz do Senhor. Quem pode compreender isso? Eu não. Eu não. Eu jamais pedi por isso, que o Senhor fale comigo com voz audível. Através da sua palavra, Ele falou por milhares de vezes. A palavra é viva em nós, fala conosco. A palavra nos foi revelada, mas quando o Senhor, então, dá missões diretas de ir de cidade a cidade para proclamar a sua palavra, e então a missão de armazenar o alimento, e então a resposta de esperar até que venha o tempo para o distribuir, que o Senhor, em todos os detalhes, Ele cuidou que a missão divina, antes do retorno de Jesus Cristo, seja cumprido, 100% cumprido, realizado. E até hoje nós não incluímos nenhuma interpretação, não anunciamos nenhuma interpretação, mas somente a pura e santa palavra de Deus que eternamente permanece. E também a ligação com o ministério do irmão Branham. Eu não planejei isso, não. E mais uma vez, não. E Deus, o Senhor, Ele cuidou de tudo. E hoje nós podemos olhar para trás. A todos os muitos anos, já são precisamente 60 anos. Neste ano, nós festejaremos o nosso aniversário de 60, o jubileu de 60 anos. 1958, eu comecei a traduzir as pregações do irmão Branham para o alemão. 60 anos vieram e passaram, e nesses 60 anos, nenhum dia e nenhum domingo valeu para mim, dia e noite, seja dia da semana ou domingo, foram consagrados ao Senhor. Somente a Ele eu estava à disposição. E se olharmos para trás, 165 países, e a maioria deles repetidamente foram viajados. Eu já disse isso aqui. Em 20 anos, 6 milhões 440 milhas aéreas. Em 20 anos, se levarmos em conta todo o tempo, chegaremos a mais do que o dobro disso. O que nós fizemos? Nós cumprimos a missão de Deus. Fomos de país a país, de cidade a cidade, viajamos para proclamar a palavra, a última mensagem, de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta ao fundamento que foi colocado no princípio: um Senhor, uma fé, um batismo. Irmãos e irmãs, sejam gratos ao Senhor, que Deus se preocupou de nós, que nós, nesse tempo, pudemos saber daquilo que Ele determinou pela graça para esse período de tempo na Sua palavra, o que Ele planejou. Vamos resumir. No princípio, uma voz ecoou no deserto, e então repetidamente a voz, até a voz do sétimo anjo, a voz daquele que a partir do céu fala conosco. Irmãos e irmãs, se então formos a Hebreus 4, o que está escrito? Hoje, quando ouvirdes a sua voz,
Nós não ouvimos a voz do irmão Branham, também não a voz do irmão Frank. Nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus e não somente que a voz naquela época havia sido falada, mas que nós, nesse tempo, podemos dizer: eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi a voz de Deus através da proclamação da palavra, pela graça. Eu não ouvi o irmão Branham, o Senhor falou através da sua palavra comigo. E eu aceitei a palavra. Por isso a exortação repetida na carta aos Hebreus: hoje, quando ouvirdes a sua voz, irmãos e irmãs, tão certo quanto o Senhor, aqueles que Ele comissionou com voz audível, Ele falou-lhes, tão certo, todos que são de Deus ouvirão a voz de Deus. Também nesse tempo ouvirão e saberão. Não é a mensagem de um homem, mas sim a mensagem que Deus, através da sua palavra, direciona a nós. E nós vamos repetir hoje: assim, quando ouvires a sua voz, digam amém, se ouviram a sua voz através da sua palavra. A palavra simplesmente se tornou tudo para nós. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Sejam sinceros uma vez. É algo mais precioso para nós do que a palavra? A palavra! Simplesmente maravilhoso que nós podemos nos encontrar novamente na palavra. E o Senhor disse: a palavra que eu falei a vós não voltará vazia para mim, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E no nosso tempo, Deus, com voz audível, comissionou o irmão Branham, enviou com a mensagem que nós, de fato, pela graça, carregamos a todo mundo. E o último chamado está sendo passado, e todos que são de Deus, neles a palavra cairá sobre campo frutífero, porque a palavra é a semente. E tão certo quanto a semente é semeada para brotar, tão certo a semente da palavra é colocada, semeada dentro de nós, e nós cremos de todo o coração cada palavra de Deus. Por isso, nosso Senhor também disse em João 8, vós não sois Deus porque não deram fé às minhas palavras. E pela segunda vez, vocês são de Deus. Aqueles que creram nele são de Deus porque aceitaram e creram na palavra de Deus. Vamos falar no resumo. A voz de Deus, o Senhor, desde o princípio foi passada. O Senhor falou e aconteceu. Ele deu missões, deu indicações até o nosso tempo. Nós vivemos na presença do Todo-Poderoso Deus. Mesmo se terrenamente passamos por mal compreensões, por provações, por tudo impossível, temos que passar. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor, Ele não somente disse, não temais, não temas, eu estou contigo. E Ele está convosco. Não tema. Se você tem que passar pela água, estou contigo. Se você tem que passar pelo fogo, eu estou contigo. E assim, nós não precisamos temer. Nós sabemos,
Nosso Senhor vai conosco, irmãos e irmãs, 3 vezes, para que vocês saíram, nós saímos, e o que e a quem queriam ouvir ou ver, e então como devemos crer, como devemos ouvir, e a resposta, se alguém é enviado para lhes anunciar a palavra, e nós somos gratos ao Senhor. Eu lerei somente versículos 16 e 17 de Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E então, versículo 17, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, que isto aconteceria, e então, como aconteceria? Como nós ouviríamos, como nós saberíamos, e Deus deu um envio para o nosso tempo, pois esta foi a missão, como João Batista foi enviado com uma mensagem. A palavra enviado simplesmente faz parte, simplesmente faz parte. E então, assim, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E então, eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Isso nós não estamos editando por nós mesmos. Isso Deus assim nos mostrou através da sua palavra sobre revelação, que agora nós temos parte direta naquilo o que Deus está fazendo no presente. Bem-aventurados são os nossos olhos, porque veem, e nossos ouvidos, porque ouvem, e os nossos corações, porque creem. Deus visitou o seu povo, viu o seu povo com misericórdia, e os visitou com misericórdia. Reconhecemos a hora, mensagem, o mensageiro, e nos alegramos por isso, que o Senhor, pela graça, Ele cumpre a sua palavra em nós, e que tudo o que Ele prometeu, nós podemos crer, e no momento quando cremos, através do Espírito recebemos revelado. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus que nos visitou com graça. A Ele seja a honra em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Vamos cantar ainda o corinho. Estejai prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. Estejai prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. O que ele prometeu, aleluia, isto acontecerá em nós. Estejai prontos para estarem diante dele, para verem a sua glória. O que ele prometeu, aleluia, isto acontecerá em nós. Digam amém para isso. Amém, amém. Antes de orarmos, deixe-me perguntar se temos pedidos de oração especiais entre nós. Então leve brevemente a mão. Se são de natureza espiritual ou terrena, nós traremos tudo ao Senhor.
Senhor, Todo-Poderoso Deus, não é teoria, não é filosofia, é realidade divina. Tu sempre falaste no tempo quando o sobrenatural e quando promessas se cumpriram sobre a terra. Tu, de forma sobrenatural, atuaste. Tu enviaste o anjo Gabriel a Zacarias, a Maria enviaste. Tu, ó Senhor, vieste com todo o exército celestial, desceste. Lucas 2, cantaram e anunciaram, hoje vos nasceu Cristo, que é o Senhor, na cidade de Davi. Amado Senhor, de coração nós te agradecemos que a história da salvação nós pudemos contemplar desde o princípio e especialmente nesse tempo podemos ver, podemos reconhecer como teu servo e profeta disse, reconhecei o dia e a mensagem. Amado Senhor, agora nós te trazemos todos os problemas, todos os pedidos de oração, todos os enfermos, todos os fracos, todos os cansados e carregados. Nós te trazemos todos, ó Senhor, todos os operados, também todos os nossos irmãos e irmãs que se tornaram idosos e não podem mais vir, abençoe-os. Sim, abençoe todos que elevaram as suas mãos. Abençoe a todos nós da riqueza da tua graça. Amado Senhor, dá a cada um pessoalmente a resposta. Fale tu mesmo através da tua santa palavra, tão diretamente a cada um, que cada um se sinta mencionado pessoalmente e saiba, agora o Senhor fala através da sua palavra comigo. Agora eu sou pensado aqui. Agora eu ouço a sua voz. E não será em vão. Sim, tu chamarás uma noiva para fora. Glorificado seja o teu santo nome. As virgens prudentes prepararás de tal forma que nós, de forma extraordinária e sobrenatural, como em Pentecostes, nós vivenciaremos sem esforço próprio. Amado Senhor, nós esperamos pelo momento quando acontecerá. Nós nos reunimos para ouvirmos a tua palavra e nós te agradecemos cada vez pelo sangue da nova aliança, pelo sangue da nova aliança que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Aleluia! Louvado, glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que hoje falou a todos nós e nos chama hoje. Quando ouvirdes a minha voz, não endurecei os vossos corações, mas sim creiam cada palavra, aceitem, recebam, e vos será, pelo Espírito de Deus, pela graça, revelado. Amado Senhor,
Eu coloco no teu nome o direito sobre a noiva do Cordeiro, nesse tempo, que a noiva seja preparada para o glorioso dia do retorno do noivo. E como nós lemos de Mateus 25, as que estavam prontas, amado Senhor, somente a preparação daqueles que ouvem a palavra, nós juntos vivenciaremos o arrebatamento. Tão certo, já em janeiro de 1971, eu vivenciei, amado Senhor, nós podemos em cada situação confiar em Ti e crer. E mais uma vez, Tu dizes a todos nós, não temas, porque estou convosco todos os dias, até os confins da terra. Amado Senhor, esteja também com todos que estão passando por provações especiais, por más compreensões, por difamações, o que quer que seja, ó Senhor, que este dia, esta reunião, possa ter contribuído para que todos sejamos fortificados na fé. E mais uma vez, eu te agradeço que tu também, no nosso tempo, com voz audível, falaste e comissionaste e enviaste, e que nós, em absoluta responsabilidade diante de ti, podemos proclamar o teu conselho, a tua vontade, e todos que estão determinados a terem parte na primeira ressurreição e arrebatamento, creiam e sejam obedientes e se deixem restaurar e voltem para o modelo bíblico na vida pessoalmente e também na igreja. Amado Senhor, tão certo quanto tu disseste que tu nos enviaria o profeta Elias, que traria tudo ao estado correto, como a palavra testifica e ensina. Assim te peço que se torne realidade divina em todas as nossas vidas. E agora pedimos ainda pelo teu povo de Israel, abençoe Netanyahu, abençoe o teu povo de Israel, abençoe a tua igreja de todos os povos e línguas, e consumes tu a tua obra conosco e em todos nós, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Talvez 2 ou 3 irmãos orarão conosco ainda. Quem tem um hino que ainda podemos cantar juntos? E também, lembre-se de mim em suas orações. Eu me tornei idoso e tenho noites sem dormir, e isso também não são muito boas. Assim, pensem, lembre-se de mim em vossas orações. 2 viagens missionárias estão planejadas para fevereiro. Que Deus conceda graça para isso. 545. Vamos cantar em gratidão e na fé.
A noiva já espera tanto tempo, ó Senhor, por teu aparecer. Quando tu virás, Filho de Deus, para aquietar o seu chorar, através da tua santa proximidade. Quando tu nos dará o tempo do refrigério, ó, venha em breve, Senhor Jesus. Ó, venha em breve, Senhor Jesus. Apesar já de em toda hora estar no meio dos teus discípulos, lhes fala a paz a partir da tua boca, e ouves louvor e os pedidos. Mas, Salvador, isto não nos basta totalmente. Nós queremos ver a tua face. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Nos dói muito a zombação do inimigo, aqueles que se escarnecem do seu nome, aqueles que a ti, ó maravilhoso Deus, não amam e não compreendem. Vem, mostre aos povos, perto e longe, o teu reino e a tua glória. Ó, vem breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, deixa-nos acordar cedo e tarde. Deixa nossas lâmpadas queimar. O santo óleo não nos falte. Não deixe nada nos separar de ti. Para quando então o chamado ecoar, o noivo vem, isto ecoe, sim, vem em breve, Senhor Jesus, sim, vem em breve, Senhor Jesus. Nós ansiamos estar contigo na alegria das bodas. Ó Senhor, veja, nós perseveramos em ti e decorados nas vestes, olhamos com alegria em direção ao céu, aonde o coração clama cada vez mais alta voz. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Para isso nós falamos amém. Nós todos estaremos alegres quando seremos levados para... Já na primeira estrofe, já está Atos Apóstolos 3, versículo 19, até 21 já foi mencionado, até 29, do tempo do refrigério que Deus, o Senhor, enviará antes que o Senhor retorne. Graças seja ao nosso Deus também por todos os hinos que nós, com gratidão, possamos cantar. Lembre-se de mim em oração. Lembre-se de todos os irmãos que carregam adiante a palavra. E também nós passamos saudações a todos que ouvem e que estão vendo em todos os povos, línguas e nações. O irmão João de Bucareste envia saudações de coração e nós enviamos saudações a todos os irmãos, especialmente somos gratos pelo irmão Jean Lambert, que traduz para o francês. Deus te abençoe e Deus abençoe a todos os irmãos que traduzem em outras línguas. Nós levantamos para a oração final. Quem dos irmãos quer vir, venham por favor, para agradecer ao Senhor. Grande Deus da graça, de todo coração eu te agradeço
pelo dia de hoje, den heutigen Gnadentag, pelo dia da graça de hoje, uns wieder aus que Gnaden Tu schenkt. novamente nos desce por Tua graça. Senhor, nós te agradecemos Heiliges Wort, por Tua santa e preciosa palavra, die Stimme Gottes, pela voz de heute Deus, aus Gnaden. que hoje, pela graça, nós ouvimos. Herr, wir danken dir, Senhor, nós te agradecemos dass die letzte Botschaft que a última mensagem fruchtbaren Boden fällt. caiu sobre campo frutífero e os últimos agora, Herr, weltweit de todos os lugares, mundialmente, são chamados para fora. danken dir, Nós te agradecemos de todo o coração dass wir dein Eigentum sein dürfen. que podemos ser a Tua propriedade In der Welt, desde a fundação do mundo. teuer erkauft, auf Golgatha. Tu nos compraste com um preço caro no Gólgota. Nós somos de coração gratos a Ti, Senhor. Kostbares heiliges Blut, Que o Teu santo e precioso sangue foi derramado por nós. Nós somos gratos, Senhor, für unseren geliebten Bruder Frank, pelo nosso amado irmão Frank. segne und stärke Abençoe-o e fortifica-o adiante da riqueza da Tua graça. Herr, wir danken dir, Senhor, nós te agradecemos de todo o coração dass du ihn gesetzt hast, Herr, in que Berufung, Tu colocaste, Tu chamaste in seinem hohen Alter, e na sua alta idade ainda, para a Tua glória, Segen wirken kann. Ele pode atuar para a bênção. Senhor, nós te agradecemos que Tu nos abençoas juntamente. Nós te agradecemos de todo o coração Mächtig erfüllst. que Tu nos preenche poderosamente com o Espírito Santo. Wir danken dir, Nós te agradecemos nahe bist, que Tu estás próximo de nós. zur Seite gehen, Nós wenn wir auf dem schmalen Weg queremos Tu no nosso lado quando entramos pelo estreito caminho para a glória. Nós agradecemos de todo o coração. führe uns an der Hand, Senhor, guia-nos na Tua mão Vaterland, até a terra natal. Ehre, Preis und Dank. A Ti seja glória, louvor e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Treuer himmlischer Vater, Fiel Pai Celestial, nós te agradecemos für dieses gewaltige Wort, pela essa poderosa palavra que nós ouvimos hoje. es diente uns zur Ermahnung festzuhalten. Nos valeu para a exortação, para nos mantermos firmes naquilo que cremos. Lass uns allen Senhor, Fleiß daran setzen, deixe-nos colocar todo o fervor para que não pertençamos às insensatas, mas sim às prudentes virgens, que sejamos contados nelas. Por favor, Senhor, torne verdadeiro em nós que a Tua palavra se cumpra em tudo. São palavras muito sérias que ouvimos, que entram dentro de nós, na profundeza dos nossos corações, deinen Weg zu gehen, e nos motivam para caminharmos pelo Teu caminho. unsere Wege. Wir fragen nichts mehr nach weltlichen Wegen. Nós não perguntamos mais por caminhos terrenos, nós somente perguntamos pelo Teu caminho, que nos guia para a glória. Abençoe o Teu servo, fortifica-o em corpo, espírito e alma. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu o tocas, que Tu o traspassa com Teu poder e que Tu ainda estás presente, Mit deinem Segen, que Tu possas in das Seine, wo es gesetzt ist. seja abençoado onde quer que está colocado, mas também deixa a fé ser provada, Senhor. Mas precisamos para isso da Tua ajuda. Nós te agradecemos porque na Tua palavra já nos anunciaste a Tua ajuda e nós podemos aceitar para nós. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos despede agora na Tua bênção, no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Deixe-me ainda perguntar, temos hoje aqui irmãos e irmãs que estão pela primeira vez aqui, então elevem brevemente a mão. Está alguém aqui pela primeira vez? Obrigado.
Deus abençoe especialmente que este seja o dia que o Senhor fez para vocês. Vamos cantar, este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia que o Senhor fez. Amém. Estejam com a graça do Senhor. Cada um estenda a mão ao outro. Amém.